Boa noite a todos. Bom, mais uma vez eu fui incumbida de vir aqui para poder repassar alguns temas, para a gente poder conversar. E eu estou nervosa. Pois é. Mas sempre dá um nervoso, porque é uma responsabilidade muito grande você estar aqui na frente. É uma responsabilidade grande de você passar para as pessoas temas, orientações e informações referente à doutrina. Então, assim, dá um nervoso. Mas o que eu vou trazer hoje aqui para vocês é justamente o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele retrata sobre o tema honrai a vosso pai e a vossa mãe, mas especificamente eu vou falar sobre o item 9, que fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Por que eu escolhi esse tema? Obrigada, João. Obrigada. Bom, como eu estava falando, por que eu escolhi esse tema? Antes de vir aqui para casa, de começar a frequentar realmente aqui a casa, eu estava meio que perdida, não sabia, eu sabia que estava faltando alguma coisa para me preencher. Mas eu não sabia o que era. Então, assim, Dani, minha amiga aqui, ela sabe muito bem através das nossas conversas. Eu sabia que estava faltando alguma coisa, mas não entendia o quê. E acho que em 2015, em junho de 2015, eu estava pagando uma disciplina na minha pós-graduação, uma disciplina de coaching, onde a professora ela nos deu uma roda da vida para a gente preencher, para a gente desenhar, na verdade, como é que estavam os âmbitos da nossa vida. O familiar, isso, a mandala. Familiar, religioso, responsabilidade social, enfim, vários itens. E foi através desse preenchimento, dessa mandala da vida, que eu comecei a perceber algumas coisas que não estavam se encaixando. Umas coisas estavam bem, com um gráfico bem acima e outras com um gráfico bem abaixo. E uma delas era a questão da espiritualidade. Coisas que eu já sabia, mas quando você desenha, quando você vai lá escrever, é que você realmente tem noção do que o que está faltando. Foi quando eu resolvi vir aqui numa quarta-feira e a espiritualidade me presenteou com esse tema, com a ingratidão dos filhos e os laços de família. E me presenteou através da irmã Sandra, que eu lembro muito bem que eu assistia, que o estudo foi um estudo na quarta-feira, que eu assisti o estudo todo chorando. Ela era passando as informações e eu caindo no choro, chorei muito nesse dia, me emocionei muito, porque eu percebi que era aquilo ali que eu precisava. Eu entendi realmente naquele momento que aquelas palavras realmente eram palavras de conforto. Estava me explicando realmente o que estava acontecendo em toda a minha vida, que durante 30 e tantos anos eu não consegui identificar, e naquele momento eu consegui. Então, assim, foi muito libertador para mim. E, a partir disso, eu achei interessante trazer esse tema novamente, no caso, para uma exposição, porque eu acho ele ele é muito forte, principalmente quando se trata de família. E, recentemente, vocês sabem, todos sabem, né, do que me ocorreu, e esse laço de família, ele ficou cada vez mais forte, e eu quero trazer isso para vocês. Bom, uma coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: quando os espíritos eles deixam aqui a Terra, eles levam consigo suas paixões, suas virtudes, e vai depender da natureza de cada um, onde ele pode se desenvolver mais, ou ele também pode estacionar. Mas também partem espíritos com ódios, com desejos de vingança. E o que acontece? Alguns espíritos mais esclarecidos que outros, eles têm uma oportunidade, como eu posso dizer, que uma partícula de verdade é levada para eles, onde eles são apresentados para eles, no caso, algumas consequências das suas paixões
enfim, de algumas atitudes aqui na Terra. E eles compreendem que, na verdade, eles devem compreender que para poder resolver tudo o que aconteceu, só existe uma única senha, é o amor, é só essa. E que não há amor sem esquecimento de injúrias, sem perdão, e não há amor com o coração tomado de ódio. Então, isso não existe. Então, o que acontece com esses espíritos? Com um grande esforço, eles passam um tempo na erraticidade, justamente esperando aquele momento de pedir permissão para que no núcleo daquela família, onde tinha aquelas pessoas, onde ele causou algum mal, enfim, teve algum atrito, um infortúnio com aquelas pessoas. Então, ele aguarda aquele momento e pede a espiritualidade para vir justamente para trazer esse amor e para manter esses laços de família. E o que acontece? Imagina só, é muito complicado você estar ali, né, naquele momento e saber que você, né, vai reencarnar e vai reencarnar no seio de uma família onde teve pessoas que te causou muita raiva, te causou muito ódio. Assim, não é nada fácil, né? A gente quando chega aqui não lembra muito, mas no plano espiritual a gente está lá ciente e ciente também das nossas obrigações. Não, vou fazer tudo certinho, vou planejar dessa forma, vai ser tudo assim, nota 10, né? Mas quando chega aqui as coisas são mais complicadas do que a gente imagina que são. Bom, como eu falei, então, com grande esforço, os espíritos conseguem observar os que odiaram na Terra. Muitas vezes, ao vê-los, despertam aquela revolta, também pela ideia de perdoar e, sobretudo, a ideia de amarem o que eles destruíram, ou a você ou a honra da sua família. Imagine só, você ter que vir à Terra e realmente perdoar e amar aquelas pessoas. E saber que vai vir no seio daquela família para isso. É muito complicado, porque hoje, se você realmente estiver chateado com alguém, estiver incomodado com alguém, você não quer nem ver a cara, né? Então, se for uma pessoa, um desconhecido, uma pessoa que um colega seu, então o que é que você faz? Bloqueia, né, das redes sociais, você se fecha dentro de casa, não entra em contato, não liga. Mas aí como é que você faz com seu irmão, com sua mãe, com seu pai? Você não pode bloqueá-los, né? Então, a gente tem que conviver e realmente aprender isso. Só o que acontece? Quando acontece esse momento da escolha, né, de você vir realmente para a Terra e estar no meio, né, dessa família, qual será o procedimento na família escolhida? Então, como é que será essa vinda? Como é que será esse comportamento? Vai ser um comportamento fácil? Talvez, a gente não sabe o nível de maturidade também da sua mãe, do seu pai, até mesmo como você vai se comportar. Não é nada fácil. Mas o que acontece? Tem um item que eu gostaria de que ver para vocês, é o seguinte: o incessante contato com os seres a quem odiou constitui prova terrível, sobre a qual não me prevaleça ou não a resolução boa. Ele será amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. E como se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis? Então, como é que se dá? Aquelas crianças que são arredias, que tratam os pais de forma agressiva, grosseira. Ah, o menino mal educado, esse menino, enfim. Eu tenho um exemplo claro. Eu.
Quando eu era pequena, 2 anos, eu chamava minha mãe de bruxa, eu chamava minha mãe de cara de cocô. E minha mãe não entendia por que eu fazia isso com ela. Minha mãe não entendia por que eu agia dessa forma. E eu sei disso porque minha mãe sempre relatou tudo, sempre anotou muitas informações e, posteriormente, ela veio me dizer a forma que eu tratava ela. Então, como uma criança, né, 2 anos, 3 anos, tem tanto raiva, tanto ódio da sua mãe a chamá-la dessa forma. O que aconteceu nessa vida aqui para poder explicar? Não tem explicação. Então, é justamente isso, não tem explicação nessa vida, mas teve explicação em vidas anteriores. E foi a partir desse estudo que eu comecei a perceber, opa, então minhas questões, né, familiares, a resposta eu não tenho aqui não, a resposta eu tenho lá atrás, para eu poder realmente entender o que é que realmente estava se passando. Então, é aí que vem a questão da ingratidão dos filhos. No Evangelho, ele fala da seguinte forma: a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a ingratidão dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. Então, assim, essa parte é muito, muito forte. E como é que a gente vai tratar aquela criancinha que está com aquele raiva, aquele ódio no coração, que chama sua mãe de bruxa, enfim. O que a gente vai fazer? Escorraçar aquela criança, bater nela? Bom, aquela criancinha que repele sua mãe, ou seu pai, enfim, aquilo não está acontecendo por um acaso. Alguma coisa realmente veio acontecer para que essa situação esteja sendo apresentada na família. E é o que vem essa perfeita intuição do passado, se revela nesse exato momento, onde a gente pode deduzir que um ou outro já se odiou muito, ou foi muito ofendido pelo outro. Só que o seguinte, no Evangelho, ele é bem claro, que um ou outro veio para perdoar, ou para ser, no caso, para perdoar ou para expiar. E nessa situação, quando o filho está bem arredio, né, o Evangelho deixa claro para com os pais, para que haja esse entendimento que um dos dois tem culpa. Ninguém veio nessa vida inocente. Então, um de nós dois é culpado. Ou eu, ou minha mãe, ou eu, meu pai, enfim. Então, se a gente está aqui junto, convivendo na mesma família, no mesmo laço, né, núcleo familiar, é porque existe algum reparo, existe alguma coisa para ser feita. E é de uma responsabilidade muito grande. Eu não tenho filhos, mas eu pretendo ser mãe ainda. E cada vez mais eu tenho medo, porque é uma responsabilidade muito grande, não só de você colocar no mundo, educação básica, né, pelo menos as palavrinhas mágicas, né, por favor, obrigada, com licença, não é só isso. Alimentação, não é isso. Realmente, a educação moral dessa criança, a responsabilidade que Deus te dá para você conduzir aquela criança, realmente levá-la para o caminho, né, aquela alma que está sendo, que foi incumbida a você, para levá-la ao caminho do amor, ao caminho de Deus. Então, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito complicada. E, principalmente, é complicado quando acontece justamente esses resgates, esses laços mais conflituosos na família. Porque, realmente, nesta vida, a gente não consegue entender algumas situações, porque foram situações geradas, né, já movidas em outra existência, onde realmente agora nessa a gente está sendo, né, colocado em prova lá para poder se ajeitar. Agora se ajeitem, né? Vamos lá,
porque, apesar desses laços, dessa forma de vir, para poder você trazer o amor para o seu filho ou vice-versa, existe o laço sanguíneo também, que ele é muito forte. Então, o sangue também ele é muito forte na família e, enfim. Como havia falado, sobre as crianças, né? E sobre a responsabilidade dos pais, as crianças, ela manifesta instintos bons e maus. Por quê? Isso é comum do ser humano, porque o que acontece? Os males, eles se originam através do orgulho e do egoísmo. Então, quando as crianças começam a se manifestar com esses instintos, cabe aos pais, aí está aí essa responsabilidade, de podar, de realmente tirar alguns espinhos, algumas ervas daninhas, no caso, ajeitar o jardim, justamente para essa criança crescer de uma forma mais saudável, como eu falo, espiritualmente. Então, quem, por sinal, já assistiu, não sei se vocês assistiram ou já leram o livro A Cabana. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade. Então, eu vou passar um spoiler aqui, tá? Rapidinho. No livro A Cabana tem um momento em que o personagem principal ele é levado pelo Espírito Santo para um determinado jardim. E esse jardim ele é meio confuso. É um jardim muito bonito, mas é um jardim muito confuso, onde tem muitas flores, muitas plantas de diversos tipos, enfim, flora, fauna. E é muito confuso aquele jardim. E quando ele apresenta aquele jardim, no caso o Espírito Santo apresenta o jardim para essa pessoa, ele fala, gente, isso aqui é muito bonito, mas é muito confuso. Então ela fala para ele que aquele jardim é o coração dele. Que naquele momento ele precisa justamente retirar algumas ervas daninhas, não pode tirar tudo, porque às vezes alguma erva daninha junto com outra flor vai ser justamente um remédio, a cura para alguma doença. Mas o que ela estava falando ali é justamente, não dá para você tirar não é que o ódio do seu coração, mas a lembrança o ódio do seu coração você deve tirar sim, mas aquela lembrança ela sempre vai ficar. Mas aquela lembrança misturada com outro ingrediente, isso vai te dar a cura. Então, no livro ele é bem taxativo quando ele fala dessa forma. E é justamente nesse momento onde você vai junto com essa criança, ajudá-la naquele jardim que ela tem, naquele jardim belíssimo que é dado para ela, justamente para poder ajudar a retirar essas ervas daninhas, a fazer, tipo um trabalho de jardineiro mesmo, ajudar a conduzir melhor aquele jardim daquela criança. Bom, Deus não dá prova superior às nossas forças. Quando ele fala aqui, quem não tem filhos, eu acho que eu estou assustando o Dani também, né? Meu Deus, que responsabilidade agora que eu tenho nas minhas costas. Então, mas assim, eu estou falando essas coisas, mas não é para assustar quem não tem filhos, não, tá? Eu estou só repassando realmente a nossa responsabilidade, que é grande mesmo. Mas não é nada impossível, porque se Deus nos dá essa responsabilidade, é porque a gente realmente pode fazer. E quando ele fala aqui, Deus não dá prova superior às forças. Isso implica dizer que ele só te dá o que você pode realmente executar. Então, se ele te deu o dom, se ele te deu aquela responsabilidade de tomar conta daquela criança, ser responsável pelaquela criança, é porque você realmente tem essa força.
Agora, se não fizer, não foi por falta de força, não. Porque se você pedir a ele, ele vai te dar. Foi por falta de vontade. Então, a gente tem que ter um equilíbrio muito grande para entender. Ah, eu não tenho forças para isso. Não. Muitas vezes pode ter sido falta de vontade. Bom, tem um item aqui que eu gostaria muito de repassar, que fala assim. As provas rudes são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com pensamento em Deus. Esse é um momento supremo no qual, sobretudo, cumpre ao espírito não falir murmurando. Eu tive uma prova muito grande com esse meu relacionamento com a minha mãe. Não foi fácil, de jeito nenhum. E na verdade, foi minha vida toda tentando arranjar explicações porque uma pessoa que deveria me amar não fazia. Então, assim, é muito complicado eu ver. Para mim, eu via as mães das minhas amigas com aquele carinho, com aquele amor, com aquele cuidado. E na minha família, a pessoa que era responsável para fazer isso comigo, ela não fazia. Então, por quê? Eu me perguntava, que mal eu fiz para ela? Eram as minhas perguntas. O que é que eu fiz para minha mãe? Será porque eu não estudei isso? Será que eu não fui doutora? Será que é porque eu não comprei alguma coisa para ela, uma casa? Enfim, eu não entendia por quê. E eu perguntava e não obtinha essa resposta. Então, foi aí no momento que eu fui apresentada esse tema, através da espiritualidade. Foi quando eu me toquei e pude realmente compreender. Mas isso, assim, passou minha vida toda nesse sofrimento, nesse aperreio, que foi um aperreio muito grande. Você não entender por que as coisas eram dessa forma. Porque eu não conseguia, né, ter esse laço junto. A gente convivia, mas aquele laço forte de mãe e filha, a gente não tinha. E quando eu comecei, né, a frequentar aqui a casa, eu também comecei a fazer o tratamento nos sábados. E esse tratamento aos sábados me motivou de uma forma muito grande a poder agir diferente. Porque o que acontecia? Eu esperava, já que ela era minha mãe mais velha, que ela mudasse seu comportamento. Mas eu não entendia que eu poderia fazer também. Então, a partir do momento que eu comecei a entender que eu poderia mudar essa situação e poderia realmente sanar, né, esse atrito que eu tive com minha mãe nesta reencarnação, quando eu vim entender isso, mas pelo menos eu entendi, né? Já se passaram o quê? 30 e poucos anos, né? Foi quando eu vim compreender. Mas compreendi. Compreendi e isso me facilitou muito a passar por tudo que foi passado junto com ela. Então, esse tratamento, a espiritualidade, né, a doutrina, ele me trouxe essa paz no meu coração. Né, esse consolo em saber que eu poderia também fazer essa mudança. Não esperar pelo próximo, mas que eu poderia, estava dentro de mim também. Eu lembro muito bem que era muito duro quando eu recebia orientações da espiritualidade que eu teria que colocar em prática. Era duro. Primeira vez foi difícil chegar e dar um abraço nela. Gente, olha só, um abraço que você pode dar. E eu que abraço todo mundo. Eu adoro abraçar. Mas era difícil. Então, quando eu chegava em casa, eu saí daqui, chegava em casa, ia lá na casa dela para avisar, né? Mãe, acabei de chegar lá do centro. Aí dava um abraço nela. A primeira vez foi muito complicado. Assim, parece que arrancou um pedaço de mim. Mas eu fui colocando em prática algumas coisas. Então, a espiritualidade sempre foi me trazendo justamente isso. Eu fui entendendo
porque existia essa ingratidão, na verdade. Então, por conta, né, desses atritos. E falo abertamente aqui para vocês, porque isso aqui é um exemplo grandioso. Foi um aprendizado num curto prazo e de uma forma grandiosa, que vai ser assim para a minha vida. Outra coisa também, que logo no início do tratamento, eu não vou fazer isso não vou, eu vou deixar para a próxima. Aqui está muito difícil, é muito complicado agora, eu não vou ter forças para isso não, eu vou deixar para a próxima. E sempre queria postergar, né? Deixar para a próxima. Aí vinha uma palavra em um estudo, uma palestra, onde era me repassado que se eu deixasse para a próxima, eu ia atrasar a minha evolução. Aí eu, opa, pelo amor de Deus, não posso atrasar a minha evolução. Então, vou ter que resolver aqui mesmo. E aconteceu o que aconteceu, e ali nos uniu de uma forma que parecia que a gente estava grudadinha desde bebê. Eu também estava fazendo a terapia, e uma das coisas que Maurivan até me falou, no momento que eu estava fazendo a terapia com ele, que eu não conseguia ver, na verdade, agradecer as coisas que ela tinha me dado, porque eu também não conseguia, não tinha realmente o que agradecer por algumas coisas. O básico eu sempre tive, comida, alimentação, enfim, alimentação, casa, eu sempre tive. Mas aquele colo de mãe, sabe? De chegar, mãe, passar a mão no seu cabelo, deita aqui no meu colo, me dá um abraço, me dá um beijo. Eu nunca tive isso. E eu cobrava muito disso. Por que eu não recebia isso? Por quê? Mas Maurivan me disse uma coisa que ficou gravada na minha mente, muito, e também foi uma das coisas que me fez realmente pensar de outra forma. Ele disse assim para mim, Raíssa, ela pode não ter dado o que você queria, mas ela te deu o que você precisava, que era a vida. Então, a partir desse momento, eu vim entender que, com essa minha existência, eu ia poder fazer diferente. Então, se ela me deu o dom da vida, então eu poderia agir de forma diferente. Não precisava esperar por ela. Eu poderia fazer. E foi aí que eu fiz. E quando eu fiz, eu comecei a receber coisas imensas na minha vida. Eu comecei a receber muito merecimento mesmo, em passar tudo que a gente passou. E foi justamente no momento que eu parei de esperar, no momento que eu comecei a agir, pelo simples fato dela ter me dado a vida. Então, já bastava. E, para a gente encerrar, eu não tenho nem mais concentração para encerrar. Bom, eu vou encerrar aqui de outra forma. Para a gente encerrar, então eu posso fazer uma conclusão desse capítulo, que foi realmente um capítulo que me tocou muito. É por isso que eu acho que todas as vezes que eu ler, que eu estudar, acho que quem for na próxima lição que tiver, eu vou chorar do mesmo jeito, porque é um capítulo que me toca muito, e foi aí que eu vim entender realmente por que esse meu laço de família, por que essa ingratidão, porque aconteceu tantas coisas na minha família, na minha vida, junto com a pessoa que deveria mais me amar, que no caso era minha mãe. Então, desta forma,
eu fico mais consolada, porque eu sei que a gente estreitou os nossos laços, que aquele ódio, aquele rancor, aquela raiva, tenho certeza que foi liquidado. Foi liquidado. A gente se uniu de uma forma tão grande que eu cobrava muito, que ela não me dava carinho, não pegava na minha cabeça, não fazia um carinho. E no final da vida dela, eu que estava colocando ela no meu colo. Eu que estava fazendo carinho, cafuné na cabeça dela. Ela me pedia para fazer cafuné na cabeça dela. Então, gente, é muito consoladora. É muito consoladora a doutrina. E esse caminho que a gente realmente deve seguir. A nossa responsabilidade está aí, junto aos nossos laços de família. E é nesse momento que a gente precisa abrir os nossos olhos. Não é só um filho que está ali no mundo. É uma responsabilidade, é um dom que Deus está te dando de gerar uma criança ou de você ter aquela criança perto de você para você dar amor, para você levar realmente aquela alma para o caminho de Deus. Só tenho a agradecer a vocês. Obrigada. Boa noite.